O Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é 2 de junho de 2021, quarta-feira. Eu sou Jeremias Gomes. Nós vamos conferir juntos muitas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Olha, hoje a gente vai falar sobre o Legislativo Paulista ter um novo integrante, é o deputado professor Walter Vicione, do MDB. Ele assumiu no lugar do colega de partido Itamar Borges, se tornou o novo secretário de Agricultura e Abastecimento aqui do estado de São Paulo. E a gente vai falar também sobre o INSS. O INSS volta a exigir que os aposentados e pensionistas forneçam a prova de vida para não terem os benefícios bloqueados. Outro assunto bem importante é que vamos abordar a importância do planejamento estratégico das empresas durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Amanhã, feriado prolongado de Corpus Christi no estado de São Paulo. O estado vai seguir com as mesmas restrições atuais para o funcionamento de estabelecimentos de comércio e de serviços. De quinta, dia 3, até domingo, dia 6, o estado de São Paulo vai continuar, portanto, na atual fase de flexibilização do Plano São Paulo, que autoriza lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes a operar até às 21 horas, 9 da noite. O governo de São Paulo recuou e desistiu de liberar o funcionamento do comércio até às 10 da noite, a partir de 1º de junho, como tinha sido anunciado pela gestão do governador João Dória. A capacidade máxima de funcionamento do comércio, que também tinha previsão de ser ampliada para 60% no mês, mas seguirá em 40%. O secretário de Saúde da cidade de São Paulo prevê a chegada da terceira onda. Essas medidas vão permanecer em vigor até 13 de junho e ocorrem após o estado registrar aumento no número de internações, que voltou a ficar acima dos 80%. Pelo novo cronograma, a ampliação de horário e capacidade deve ser liberada a partir de 14 de junho. A gente vai falar agora com a repórter Amanda Nascimento. Ela traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Vamos ver se ela já está com a gente. Tudo bem, Amanda? Um bom dia para você. Olá, Jeremias. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Rede Alesp. Bom, vou falar das atividades que estão programadas para acontecer hoje no Parlamento Paulista. Então, vamos começar. Logo mais, às 11 horas, nós temos a 40ª sessão extraordinária em ambiente virtual, a ordem do dia. Então, é o momento em que os parlamentares se reúnem para debater os projetos e também para realizar votações. Os nossos espectadores podem acompanhar a sessão aqui na Rede Alesp, na TV e também no YouTube, só lembrando, sessão que acontece em ambiente virtual. Nós também temos, à 1h da tarde, a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que tem na pauta 10 itens para serem analisados. Um pouco depois, à 1h30 da tarde, nós temos a reunião da Comissão de Transportes e Comunicações, na qual os integrantes deste grupo de trabalho vão analisar a pauta com 6 itens. Vale ressaltar que essas reuniões também estão acontecendo em ambiente virtual, então os parlamentares participam de modo online, claro, respeitando as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, e o nosso espectador pode sempre acompanhar tudo pela Rede Alesp ao vivo ou depois acessar o nosso canal no YouTube para ver o conteúdo na íntegra. E às 3 da tarde nós temos o ato solene com o tema SP Unido, não ao PL 3729/04. Esse evento, ele é uma solicitação do deputado Emídio de Souza, do PT, e também da deputada Marina Elou, da Rede. E esse projeto aborda o licenciamento ambiental. Então, nesse ato solene, também de forma online, os participantes vão, então, debater essa temática e, claro, nosso público pode sempre acompanhar tudo pela Rede Alesp, como eu disse. Se não conseguir ver ao vivo, só ir lá no nosso canal no YouTube, que tem o vídeo na íntegra e também a cobertura dos nossos jornalistas. Bom, Jeremias, por enquanto é isso. Eu volto ao longo do jornal com mais informações.
Muito obrigado, viu, Amanda? Estava anotando aqui muita coisa e a nossa equipe de reportagem vai acompanhar. Olha, daqui a pouquinho, ordem do dia, 11 horas, Comissão do Meio Ambiente, Transporte e com toda a nossa transmissão ao vivo. E olha só, a Assembleia Legislativa de São Paulo tem um novo integrante, o deputado professor Walter Vicione, do MDB. Ele assumiu no lugar do colega de partido Itamar Borges, que se tornou o novo secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, em substituição a Walter Junqueira, que agora é presidente da Invest São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o mais recente parlamentar da casa. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem um novo integrante. O deputado professor Walter Vicione, do MDB, assumiu no lugar do colega de partido Itamar Borges, que se tornou o novo secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre o mais recente parlamentar da casa. Walter Vicione Gonçalves sempre esteve ligado à educação. Formado em pedagogia, entre os vários cursos de pós-graduação, o parlamentar fez administração e planejamento da educação pelo International Institute for Educational Planning e se especializou também em gestão da qualidade pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. O deputado estadual é ainda formado em gestão de programas de cooperação internacional pela USP. Walter Vicione atua no Senai de São Paulo desde 1970, onde já exerceu os cargos de diretor de escolas, diretor de organização e planejamento e diretor técnico. No SESI São Paulo, ele tem no currículo, entre outras funções, a de diretor de operações e atuou também como consultor do Banco Mundial no projeto de reorientação do Sistema de Formação Profissional do Marrocos. O agora parlamentar estava na função de diretor do Senai São Paulo e superintendente do SESI, e em março de 2016 foi eleito membro do Conselho Curador da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O deputado estadual professor Walter Vicione, do MDB, tomou posse em solenidade na tarde de ontem. A repórter Tayana Conrad acompanhou a solenidade aqui na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem um novo parlamentar. O deputado professor Walter Vicione, do MDB, tomou posse no lugar do colega de partido Itamar Borges. Durante a solenidade, o novo integrante do Parlamento Paulista falou sobre sua trajetória e sua contribuição no andamento dos trabalhos no Legislativo. É a realização de um sonho. Eu fui muito estimulado por um ex-parlamentar aqui da casa, já que faleceu, Dr. Felício Castellano, conhecido como Didio, né? Ele sempre me estimulou a entrar no campo político e tal. Eu entrei um pouco tarde, já no fim de carreira profissional, assim, então de forma que eu entrei já aos 60 anos, né, para essa. E eu me sinto muito bem, porque me mostra que eu não tenho ficado a meio caminho de objetivos, né? Então, esse foi um objetivo. O mandato, felizmente, eu fui o primeiro suplente com a saída do Itamar para a Secretaria de Agricultura. Eu estou tendo essa oportunidade e fico muito feliz em poder colaborar com o desenvolvimento do Estado de São Paulo, em servir ao povo daqui, aos brasileiros de São Paulo, e fazer um mandato, embora curto, mas um mandato de servir a comunidade, um mandato que tenha como foco o bem comum, que eu acho que é esse que é o papel do político, né? O próprio Papa Francisco fala muito disso, né? Que a política é uma das grandes virtudes quando ela está dirigida para o bem comum, talvez a principal dela, porque ela está para servir as pessoas, né? E eu sou muito dessa linha, como professor que sempre fui, né? Meu foco é sempre a pessoa, né? O crescimento da pessoa, tratar com a pessoa. E aqui eu vou ter uma oportunidade de fazer alguma coisa em favor delas. O agora secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, destacou algumas ações iniciais à frente da pasta. Eu, como deputado, procurei sempre trabalhar com bandeiras das Santas Casas, da micro e pequena empresa, da indústria da construção, com apoio à área social e no municipalismo, fortalecimento dos municípios. E agora, depois de também presidir aqui na casa a Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista e a Comissão de Atividade Econômica que presido há 11 anos, que é a Comissão de Agricultura, assumo essa missão do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia
e assumo como desafio, com muito entusiasmo, para poder fortalecer cada vez mais o trabalho do agro e o trabalho do governo em apoio aos municípios e ao produtor e ao setor da agricultura. O presidente da Lesp, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, deu boas-vindas ao deputado professor Walter Vicione e ressaltou a relação de amizade e confiança. É um prazer enorme receber aqui o Walter Vicione e desejar muita sorte, muito sucesso ao deputado Itamar Borges, que se afasta por praticamente um ano para assumir a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Isso é o prestígio que o governo de São Paulo dá à Assembleia Legislativa. Nós já temos o ex-presidente Cauê como secretário da Casa Civil e agora o deputado Itamar Borges como secretário de Agricultura e Abastecimento. E recebendo hoje um amigo antigo, Walter Vicione, o tempo todo no Senai, no SESI, na Fiesp, e que vai nos ajudar muito a construir um parlamento cada vez melhor. E agora vamos com a nossa primeira entrevista. A gente vai falar sobre o INSS, que vai voltar a exigir que aposentados e pensionistas forneçam a prova de vida para não terem os benefícios bloqueados. De acordo com o INSS, 160 mil beneficiários deveriam ter feito a prova de vida até o dia 31 de maio. Sobre este assunto, a gente vai conversar agora com a Thaís Cremasco. A Thaís é advogada, trabalhista, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário. Tudo bem, Thaís? Olá, bom dia, tudo bem? Um prazer. Thaís, como é que pode ser feita a prova de vida, né? Precisa ir ao banco, pode ser feito de forma virtual, como é que tá? A princípio, o beneficiário, né, o usuário do INSS, o segurado que tem que fazer a prova de vida, deve ir até o banco presencialmente. E existem exceções, quando a pessoa não pode ir através de procuração, mas, a princípio, o beneficiário deve ir até o banco para fazer essa prova de vida, a não ser que ele tenha a CNH digital, e daí, nesse caso, a biometria, né, é possível através fazer a prova de vida mesmo da sua própria casa. Agora, CNH digital, eu acredito que seja um número bem reduzido, inclusive se tratar de idoso, né? Essa é justamente a crítica, né? Nesse momento de pandemia, exigir que os idosos façam prova de vida é justamente isso que nós criticamos como operadores do direito. Nós sabemos que existe a possibilidade da CNH digital, mas sabemos que essa não é uma realidade para a maioria dos brasileiros e muito menos para os segurados do INSS. Pois é, são dificuldades de todos os lados. Você sabe que eu já vi, por exemplo, falar que o Brasil criou uma burocracia digital, porque em vez da gente ter um documento com tudo, a gente tem a CNH digital, aí tem o CPF digital, enfim, né? Mas é isso. O que acontece quem não fizer esse procedimento? Então, é muito importante que todos façam o procedimento, uma vez que, com a ausência desse procedimento, o benefício será cortado. E nós sabemos que, na realidade, as pessoas dependem desse benefício para sua subsistência. Então, vai seguir a ordem, né? Quem deveria ter feito a prova de vida em março e abril, que foi o momento que foi cortada essa necessidade por conta da pandemia, tem até o final de junho agora para fazer. E depois vai maio, junho, quem deveria ter feito tem até julho. E por aí vai, e todos têm que seguir a prova de vida, senão o benefício será de fato cortado. Geralmente tem nas notícias, mas tem algum site específico que a pessoa que tem dúvida pode ir lá ver o calendáriozinho? Sim, no meu INSS, no site do INSS tem todos esses prazos, são meses subsequentes, né, que começam agora do final de junho, como eu falei, março, abril e por aí segue, mas tudo isso também está no site do INSS. Agora uma questão aqui interessante sobre fazer prova de vida com procuração e se ela é paga. É super interessante porque nós sabemos que muitos segurados não podem ir até o banco e assim pedem uma procuração. Então a gente tem que prestar muito atenção. A procuração não pode ser cobrada. Então, quem vai no cartório pede uma procuração, uma vez que aquela pessoa não pode ir até o INSS, essa procuração não pode ser cobrada, ela é gratuita. Acontece que tem pessoas que não podem se locomover por motivos de saúde. Então, a pessoa
tem que pedir para que o cartório vá até a residência do segurado, e aí o cartório vai cobrar. Só que a pessoa que vai até o cartório e pede a procuração para esse fim específico, explica que é para isso, não pode ter nenhum valor cobrado. Você está falando, eu lembrei de mais uma agravante, o idoso que de repente não consegue assinar, e não são poucos, né? A pessoa tem dificuldade às vezes na mão. E aí? Sim, eu vou falar sobre os idosos acima de 80 anos, Certo. ou que estejam acamados, eles têm o direito de exigir que o INSS, alguém do INSS, vá até a sua residência para fazer a prova de vida. Então, atenção, todos os idosos acima de 80 anos e que estão acamados devem ligar no 135 e pedir para que alguém do INSS vá até a sua residência para assim fazer a prova de vida. Esse é um direito do segurado. Olha, interessante saber disso daí. E se não for, se por algum motivo houver um corte, pode procurar criar a Defensoria Pública ou advogados para você fazer valer o seu direito, né? Bom, sim, com certeza. Fazer essa prova, desculpa, Jeremias, de te interromper, fazer a prova de que ligou no 135, solicitou essa visita e é que a pessoa não foi. Daí o segurado não corre o risco de ter o seu benefício cortado. Falando em benefício, a gente está falando quando é prova de vida, é para todo mundo, é só para o idoso? Que tipo de benefício? É pensão, enfim? Tem inúmeros benefícios que têm a necessidade da prova de vida. Não é só por aposentadoria, não é só pensão, tem as pensões, tem pensão por doença, pensão por morte, são várias pensões que têm a prova de vida e essa pessoa tem que anualmente fazer essa prova. Uhum. Aquele BPC também, que é o benefício de prestação continuada, que não é uma aposentadoria, né? Mas são pessoas que têm mais de 65 anos, recebem, salvo engano, um salário mínimo. Também tem que fazer prova de vida? Isso, para os BPC também tem que fazer prova de vida. E outros benefícios como, por exemplo, auxílio doença, auxílio acidente, são inúmeros benefícios que têm a necessidade da prova de vida. E se a pessoa estiver num hospital, como é que faz? No hospital, acredito que por estar acamado, pegaria então uma certidão, comprovando a situação, ligaria no 135 e se beneficiaria dessa vantagem que eu disse de um agente do INSS ir até o hospital. Eu acho muito importante informar a todos que a simples procuração não facilita, não é que a pessoa vai pegar a procuração, levar no banco e vai dar tudo certo. Eu acho muito importante todos saberem que não é apenas a procuração. Essa procuração tem que ser levada no INSS, o INSS cadastrar a procuração e então você vai poder levar essa procuração para o banco. Não é só pegar a procuração e ir até o banco. Essa é uma informação que muitos não sabem e vão ter problema na hora de pedir, então, essa prova de vida através de procuração. Então, como é que é? Eu tenho a procuração, eu pego a procuração, vou supor, para o meu pai e minha mãe, eu vou até o banco com a procuração. Precisa de mais alguma coisa para fazer a prova de vida? Precisa. Depois que você pega a procuração, você cadastra essa procuração no INSS e depois de cadastrada você pode ir ao banco, tá? Não é para ir direto com a procuração, porque isso também a pessoa não vai conseguir fazer a prova de vida por procuração sem o cadastro anterior no INSS, que pode ser feito pelo INSS digital, mas cai naquele ciclo que a gente falou. Muitas pessoas ainda não estão habituadas e não têm o costume de usar as ferramentas digitais, né? Muito bem, a gente está conversando aqui com a Thaís Cremasco, ela é advogada trabalhista e é pós-graduada em Direito do Trabalho e também Previdenciário, né? E se a senhora quiser complementar, tem o calendário aqui, olha, por exemplo, fevereiro de 2020, prova de vida em maio de 2021, na verdade já passou. Março e abril de 2020, prova de vida em junho de 2021. Tem tudo isso lá no INSS. Ô, Thaís, você falou do INSS digital, você sabe que eu sempre, quando eu ligo, por exemplo, no plano de saúde, eu brigo com o pessoal e falo, escuta, vocês botam uma letra tão clarinha e tão pequenininha, a gente não enxerga, né? Quando fala de INSS digital, o idoso também, ele não tem dificuldade, está sendo muito utilizado, porque tem muitos serviços que você pode fazer pelo aplicativo, né? Mas eu não sei se o idoso, ele consegue enxergar, olhar, fazer passo a passo, enfim, né? A verdade é que não.
O que nós percebemos no dia a dia da advocacia é que os idosos contratam advogados, passam as senhas para o advogado conseguir entrar no INSS e fazer a solicitação. Infelizmente, não é, muito embora para nós mais jovens seja uma ferramenta possível e até de fácil utilização, para um idoso e para uma pessoa que não tem um letramento digital, obviamente a pessoa não consegue fazer sozinha, infelizmente. E é por isso que existe uma crítica contundente para a necessidade de fazer esse tipo de procedimento em meio a uma pandemia. Todos os procedimentos de prova de vida e perícias do INSS até então estavam sendo diretos, concedidos diretamente. Então, regredir numa fase onde a pandemia ainda é preocupante, fazendo com que os idosos e pessoas com comorbidades se desloquem até o INSS, é um verdadeiro absurdo. Pois é, as pessoas tem muitos idosos que têm que andar de ônibus, né? E aí o ônibus é complicado, porque o ônibus, quer queira ou não, você está de máscara, usou gel, mas é uma aglomeração, né? Porque você não tem um distanciamento mínimo, né? Quando o ônibus está lotado, é complicado, né? Então, embora boa parte dos idosos já tenham sido vacinados. Bom, a gente tratou dessa questão toda, mas eu ainda tenho um tempinho. Eu queria que você falasse um pouco do INSS Digital. Tem alguns... como utilidade pública, tem serviços que as pessoas podem se valer agora durante a pandemia? De repente o idoso não pode, mas ele pede para o filho, enfim, o que tem sido mais recorrente aí no INSS Digital? Porque são tantos serviços que a população às vezes nem sabe o que pode pedir, né? Sim, o INSS Digital é uma ferramenta muito boa. Nós, enquanto operadores de direito, percebemos que, de fato, tem uma função importante. Vou dar um exemplo da que eu acho que é a mais usada. Todo trabalhador que sofre algum acidente de trabalho, ele tem direito a receber um benefício, ter o afastamento enquanto ele estiver se tratando de uma doença. Agora, nesse período de pandemia, ficou durante todo esse tempo, o trabalhador apenas colocava o documento médico mostrando que ele tinha uma doença e automaticamente era concedido para ele um benefício por auxílio doença ou auxílio acidente. Então, isso é ferramenta digital, quando bem utilizada e trazendo a confiança que o segurado merece. Então, se o segurado tem um médico de confiança que atesta a sua incapacidade para o trabalho, talvez não precisaria nem ter as perícias, porque a gente sabe que muitas vezes a perícia presencial acaba sendo uma perseguição ao segurado, enquanto a ferramenta digital poderia ser uma forma interessante, inteligente e rápida de conceber benefícios para aqueles que têm direito. Então, eu acredito que a ferramenta digital é muito importante. Se nós tivéssemos, como você falou, não uma burocracia digital, mas se as ferramentas fossem todas interligadas, eu juntei um atestado médico, o próprio sistema veria se aquele atestado tem veracidade, é assinado por um médico habilitado com CRM, e assim já teria dado benefício ao segurado, economizando tempo, né, dinheiro não só do INSS, mas também do segurado, e trazendo um melhor atendimento a todos que precisam dessa ferramenta. Thaís, queria agradecer muito a doutora Thaís Cremasco, advogada trabalhista e também previdenciária, aqui no Jornal da Rede Alessio, e falando aí sobre a prova de vida, e muito importante esse trabalho aí de utilidade pública que a senhora nos colabora. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. É importante, questão da prova de vida vai ter que fazer, né? Então tem todas essas ressalvas que a doutora colocou aí, fique bem atento, entra lá no site do INSS, é facinho para você ter mais informações. E vamos falar sobre Covid agora. O Brasil registrou 2.346 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta terça-feira passada 465.312 óbitos desde o início da pandemia. E com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.870, o quinto aumento seguido em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de menos 4% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. É o 14º dia seguido de estabilidade nesta comparação. Isso significa que o ritmo atual tem se assemelhado mais a um platô do que a uma queda ou a um aumento na curva. E isso em patamar bastante elevado. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 8 horas da noite desta terça-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde.
E o governo paulista amplia a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, com idade entre 30 e 39 anos. Isto no estado de São Paulo. Este público totaliza 1.200.000 pessoas que possuem doenças crônicas e deficientes contemplados com o benefício da prestação continuada da assistência social, que é o BPC. Na ocasião em que comparecer ao posto de saúde qualquer pessoa com comorbidades e que faz parte das faixas etárias já anunciadas, deve apresentar comprovante de residência e comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Os cadastros previamente existentes em unidades básicas de saúde também podem ser utilizados. Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do recebimento do benefício de prestação continuada da assistência social. Segundo a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, é importante que todos que fazem parte deste público façam o pré-cadastro no site Vacina Já. Com isso, diminuímos em 90% o tempo de espera nas unidades de saúde, segundo ela. O site para o pré-cadastro no Vacina Já é www.vacinajá.sp.gov.br. A iniciativa leva cerca de 1 minuto, reduzindo em até 90% o tempo de atendimento presencial, que pode chegar a 10 minutos na coleta de informações. A ação pode ser efetuada também por WhatsApp. Basta adicionar o número 11 95220 2923 à lista de contatos e enviar um oi. O assistente virtual vai oferecer as informações necessárias. Na última semana, a Secretaria de Estado de Saúde enviou para avaliação do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, uma lista dos 100 profissionais médicos que mais emitiram laudos, exames e receitas médicas para a vacinação de pessoas com comorbidades. O objetivo da medida é identificar possíveis fraudes no processo de vacinação destes grupos. O 7º lote da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech está previsto para chegar ao Brasil hoje, por volta das 7 da noite, pelo Aeroporto Internacional de Viracopos de Campinas. A nova remessa, a segunda desta semana, reúne mais de 936 mil doses. A Pfizer programou 3 voos que vão totalizar 2.400.000 doses do imunizante. O último deles está previsto para ocorrer na quinta-feira com 527 mil doses. Todos os voos saem de Miami, nos Estados Unidos. Até o momento, 4.300.000 dos 200 milhões de doses contratados pelo governo federal já chegaram ao país. A Pfizer diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. E agora nós vamos falar sobre a importância do planejamento estratégico das empresas durante a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Adriano Santos. Ele é profissional sênior de marketing, estratégia e desenvolvimento de mercado. Bom dia, Adriano. Adriano, eu tenho falado porque durante a pandemia a gente pode não fazer muita coisa, mas planejar dá, né? Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Jeremias? Um prazer estar com você aí, com todos os telespectadores. Sem dúvida dá para planejar. Na verdade, a gente precisa planejar cada vez mais, né? O que a gente tinha que planejar em 12 meses, agora a gente tem que planejar em 3 e rever em 30 dias. Essa é a realidade de hoje. O que a gente entende por planejamento estratégico? Porque parece que a mesma coisa não é, né? Planejamento estratégico, no caso da empresa. Com certeza. Planejamento estratégico, a gente traz dentro do âmbito importante a gente verificar os ambientes externos e os ambientes internos. Os externos é o que a gente não controla. Então, a gente entender quais os impactos que a política faz no meu negócio, quais os impactos que os ambientes tecnológicos, que os ambientes socioculturais, todo o movimento cultural, né, de compra, de consumo, de comportamento, e aí você fazer uma correlação com os concorrentes, com o que o mercado está disposto a consumir e de que forma, isso nos ambientes externos, e depois trazendo para os ambientes internos, que é a área de produtos, a área de preço, qual é o meu portfólio, qual é o preço que eu vou me posicionar,
como é que eu vou comunicar, qual é a praça, os canais que eu vou atuar, e dentro disso tudo, ter um bom planejamento de marketing, um bom planejamento financeiro, para que você possa equalizar a empresa e realmente buscar resultados. Eu diria que o planejamento estratégico é a junção dos ambientes externos com ambientes internos, e aí você começa a executar. Mas, às vezes, o Adriano, a gente demora, antigamente se falava cair a ficha, né? Vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com amigos e eles diziam assim, questão da dança, e as pessoas estão trazendo assim, depois de alguns meses de pandemia, todo mundo começou a fazer a tal da dança por vídeo, né? Mas aula também, né? É porque houve uma demora para ouvir o cliente final, ou chegou um momento de desespero que a pessoa fala assim, ou eu faço um curso de dança online, ou não tem, porque não para, as pessoas não podem ir pessoalmente, né? Como é que a gente fica atento, antenado? É ouvindo mais o cliente para saber essas mudanças durante a pandemia? Muito bacana o que você está falando, porque muitos dos clientes, dos empresários, eles focam muito no concorrente. E, na verdade, a gente tem que parar de olhar para o concorrente e olhar realmente para o cliente. Entender a sua persona, entender todo esse conceito de como ele está se comportando, entender a jornada dele e construir todo esse planejamento voltado para a jornada do seu cliente. A mudança ela é muito grande, a forma de consumo ela é bastante ampla, e aí você precisa captar esse gap. Toda crise é uma grande oportunidade de crescimento. Muitas empresas estão passando dificuldade, outras estão navegando em oceanos azuis. E esse planejamento estratégico, ele tem que ser de cima para baixo? Porque hoje a gente faz muita reunião, às vezes acho que até demais, né? Tem reunião 11 horas, tem reunião às 3 horas, porque é tudo por aplicativo, vamos lá, né? Tem uma periodicidade, dessas reuniões, ou de planejamento estratégico, enfim. Vamos lá, é importante que o planejamento estratégico seja feito de cima para baixo, mas toda empresa precisa ter essa participação. Então, o que você acontece? Você pega todas as dores dos departamentos, dos seus líderes, junto com os seus liderados, traz para uma reunião central, que você pode fazer trimestralmente, uma reunião de maior porte, monta esse planejamento. Depois desse planejamento, a gente chama de alinhamento com a equipe. Então, você traz todo esse planejamento para que todos estejam em conjunto. Não adianta, a empresa é feita de pessoas para pessoas, então todo mundo precisa estar engajado, entendendo de fato o que a empresa precisa planejar, e aí você faz reuniões mensais de fechamento e dá esse reporte para todos os colaboradores bimestralmente, para que todo mundo entenda para onde a empresa se planejou ir, em que estágio que ela está e o que está faltando para ela alcançar aquela meta, não só global, mas a meta também mensal. Porque se você coloca só uma meta anual, que eu preciso atingir X faturamento ou crescer como marca, e você não tem aquele acompanhamento mensal, ela parece distante, e quando você vai ver, você já não tem mais tempo de se recuperar. Adriano, o que é o benchmarking? Você falou de concorrência, né? Vamos falar da importância disso. O benchmark, ele nada mais é do que você olhar para o mercado, não necessariamente só para um concorrente, mas para outros setores do que está fazendo de interessante e você trazer aquilo para você. Né? Na verdade, nada se cria, né? Tudo se copia, ou se melhora, se adapta. Às vezes você tem uma empresa de serviço X e lá nos Estados Unidos ou na Europa tem uma outra empresa de serviço similar ao seu e está fazendo uma coisa interessante. Aí você traz esse conceito, né? Você já vê que já foi testado, de repente, com um público parecido com o seu. Então, é muito importante você estar antenado com que outros concorrentes pelo mundo ou outros serviços que atingem o seu mesmo público. O seu público, ele é comprador tanto de um notebook, quanto de um serviço, quanto de um produto de alimentação, ele é o mesmo. A gente tem que entender qual é o comportamento dele em outros cenários para trazer para o seu cenário. Isso encurta tempo, diminui custo e você entende melhor a sua persona, que é a gama do cliente em todas as esferas. Adriano, eu queria que a gente ajudasse um pouquinho também, nesse momento de pandemia, o pequeno empreendedor e a pessoa que está começando, né? Então, nesse sentido, às vezes, vamos pegar um setor, por exemplo, de cursos, né? Acho que vou vender cursos, eu não sei fazer o curso, mas eu posso pegar 6 colegas aí que têm bons cursos, vou reunir num pacote, eu sou um bom comunicador, vou fazer uma coisa legal. Só que aí a pessoa olha e fala, mas já tem de tudo, né? Já tem curso de tudo, já tem coisa gratuita. Como é que ela deve pensar? Ela começa a fazer e vai ouvindo o seu cliente para ver
se aquilo pode ganhar uma nova roupagem ou se ela pode agregar vários cursos num só e vender um pacote. Como é que a gente usa um pouco dessa criatividade para vender e para oferecer coisas boas no cliente no momento de tantas incertezas, né? Tudo virtual, enfim. Claro, com certeza, né? Essa basicamente é um infoproduto. Como é que você trabalha melhor o infoproduto? É importante que você faça alguns testes, que a gente chama de growth, né? Testes com baixo custo, que você já consegue ter uma devolutiva do público. Então, você pode fazer algumas lives, você pode fazer algum mini curso grátis. É importante que você niche o que você vai apresentar. O que é nichar, né? Você escolher algo específico. Porque se você falar de maneira muito ampla, é exatamente o que você disse. Tem muita gente, tem muito competidor, tem muita gente fazendo. Então, se eu vou falar assim, eu vou fazer um curso sobre financeiro, tem muita gente fazendo. Mas eu vou fazer um curso sobre formação de preço. Isso é nichar. Formação de preço, de repente, não tem uma pessoa específica. E aí você traz esse retrato do nicho, e aí você vai entendendo como esse possível cliente se comporta em testes grátis, em webinars, em lives, em pequenos vídeos nas redes sociais, e aí você vai ampliando esse leque de produto, até você ter realmente uma quantidade de seguidores, pessoas interessadas, e aí você lança um produto completo. Entender esse funil de vendas dentro de um infoproduto na internet é fundamental para você ter sucesso. Muito bom. Eu queria que você falasse também disso que a gente vê toda hora nos aplicativos. Você não precisa ter um produto, né? Eu não sei nem o nome técnico, como é que chama, mas você vende, aí quando você é o intermediário. Quando a pessoa pedir aquele tênis, ele vai vir lá, vai buscar lá no site da China e você só vai entregar. Eu estava lendo na internet que pessoas que já trabalharam com essa questão assim, eu não tenho produto, eu só sou um intermediário. Eu falo, olha, às vezes para quem está começando é bom, a pessoa vai tirar R$2.000, R$3.000, R$1.000 por mês, mas para outros não vale a pena. Eles fizeram um estudo, tem muitas empresas dessas que abriram e depois fecharam, porque também você tem o pós-venda, né? Eu vendi, depois a pessoa reclamou, porque o tênis não é o número. Aí a pessoa vai devolver, mas e aí, né? Fala um pouquinho dessa questão de ser um intermediário sem ter o produto. Bacana. A gente chama isso muito no mercado da internet de dropship. Isso. Né? Você não tem o produto, mas você faz a conexão entre quem precisa e quem quer vender. Muita gente tem sucesso nesse sentido quando entende que o seu core, o que você está entregando é experiência. Então, quando você cuida da jornada do cliente, desde a compra, do pós-venda, como ele vai... Você não está com o produto, mas é importante que você entenda como esse produto chega. Depois que esse produto chega, você fazer essa interlocução com o cliente. A internet é um dos raros canais que você paga antes de receber, né? Você está colocando ali o seu cartão ou um boleto, a experiência de produto chega depois. Então, esse atendimento tem várias formas de você tanto humanizar como se aproximar desse cliente. E aí, o que acontece? Quando você tem uma boa experiência, não é só o valor que conta. É a confiança, a credibilidade, é se sentir bem em comprar em algum lugar, que você sabe que aquilo vai chegar, e não só isso, você tem uma relação. No mundo hoje da internet, dos robôs e tudo mais, quanto melhor for a relação humana, mais resultado você pode ter. Então, vou repetir, pessoas compram de pessoas, CNPJs não compram de CNPJs. Invistam no UX, que é a experiência do usuário, que mesmo com dropship, você pode ter um sucesso a médio e longo prazo. Adriano, eu queria agradecer muito e já deixar o convite aqui para você gravar programas com a gente, porque eu acho que a gente pode ajudar muita gente com essa sua expertise e tem muita gente aí precisando empreender, precisando vender e às vezes erra o caminho e você acha que pode ajudar bastante a gente. Muito obrigado aqui pela sua participação e a gente volta em outras oportunidades, viu? Eu que agradeço aí, um abraço para todo mundo e estou à disposição. Essa é a ideia do Instagrupo, a ideia do Adriano é colaborar com o empreendedorismo brasileiro. Adriano Santos é profissional sênior de marketing, falou aqui com a gente. Nós vamos falar um pouquinho aqui do trabalho da Assembleia Legislativa. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, ele promoveu um ato solene em defesa da pessoa com deficiência que não está na lista de prioridade do plano de vacinação contra a Covid-19. O ato solene aconteceu através de uma videoconferência. Representantes de várias entidades debateram sobre o assunto da vacinação das pessoas com deficiência. Acompanha como foi a reunião agora com a reportagem de Sérgio Everton. Ato solene, nesta segunda-feira em ambiente virtual, reuniu várias entidades para debater sobre a vacinação das pessoas com deficiência.
A iniciativa do ato partiu do deputado Carlos Gianazzi, que se mostrou preocupado com a falta de vacinação de pessoas com deficiência. A nossa reivindicação é essa, que as pessoas com deficiência entrem na lista de prioridade de vacinação. Isso é fundamental. Nós sabemos que o Estado tem condições de fazer isso, porque não é um público tão grande. Então, se nós estamos já incluindo outras categorias, outros segmentos, é possível fazer essa inclusão também. Então, esse ato solene, essa audiência pública, tem como objetivo ouvir vocês, porque isso que é audiência, é ouvir, e depois nós faremos os encaminhamentos das principais reivindicações ao governo estadual, exigindo que as providências sejam tomadas, sobretudo essa, que é a principal, que vocês tenham a prioridade na vacinação. A presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Letícia Françoso, falou do momento crítico que estamos vivendo por causa da pandemia. As pessoas com deficiência têm prioridade na vacina. Isso não foi respeitado a Lei Brasileira de Inclusão, as diretrizes da ONU. As pessoas com deficiência estão morrendo e, infelizmente, não está sendo feito um mapeamento das pessoas com deficiência que estão morrendo. Está sendo como todas as pessoas, isso não está sendo segmentado. Isso é uma grande tristeza para a gente. Tomando como base outros países, as pessoas com deficiência, ela tem muito mais chances de ser contaminada do que as demais pessoas. Então, esse dia, esse momento, é para nós falarmos que vacina já PCD, as pessoas com deficiência têm que ser vacinadas, já deveriam estar vacinadas. Paulo Ferronato, do Movimento Nacional da Vacina, que é deficiente, falou do diálogo com os governos de outros estados em relação às pessoas com deficiência. Eu acho vergonhoso, me desculpe, São Paulo, a cidade que desenvolveu, que quer ser protagonista, que desenvolveu a vacina, a primeira vacina nacional, que está desenvolvendo todo um programa de vacinação no seu estado, não entender que pode vacinar as pessoas com deficiência. Tá? Por que eu falo isso? Porque outros estados, Bahia está vacinando as pessoas com deficiência, tá? Independente de critério de BPC, independente de critério de idade, de comorbidade, estão vacinando as pessoas com deficiência. Em São Paulo, eu fico chateado, porque esse movimento, ele iniciou, na verdade, foi um movimento orgânico, várias lideranças do Brasil todo. Nós estamos em mais de 250 pessoas no Brasil todo lutando pela vacina. E o que a gente está observando é assim, que vários estados estão avançando e São Paulo não consegue avançar. A Maria Isabel já teve poliomielite. Ela sabe muito bem da importância da vacina e, mesmo assim, na época, muitas crianças tiveram a doença. O que eu queria fazer era uma correlação da epidemia da poliomielite, que foi mais forte na década de 50 e 60, que para muitas crianças houve um atraso na chegada da vacina. Nós temos casos de pessoas com poliomielite que tomaram a vacina e mesmo assim tiveram a poliomielite. Lá na epidemia da polio, muitas crianças, porque ela atingia mais as crianças, claro que adultos, mas muito mais crianças, muitas crianças não tomaram a vacina e acabaram falecendo. E hoje qual é? Por que será? Por que nós estamos sendo negligenciados? O que está acontecendo? Por que será que não existe adequação para que as pessoas possam ser vacinadas aqui em São Paulo? Eu fico extremamente envergonhada, como paulista que sou. O deputado Carlos Gianazzi encerrou a reunião dizendo que vai cobrar das autoridades a prioridade da vacina para os deficientes. Vou pedir já uma convocação do secretário de Saúde, secretário estadual de Saúde, para que ele venha depor aqui, explicar na Comissão de Saúde e de Direitos Humanos. Vou acionar 2 comissões para pedir a convocação do secretário, para exigir dele a vacinação de vocês. E eu vou até fazer a transcrição, talvez, dos relatos que vocês fizeram, enfim, mostrar a ele. Nós vamos também oficializar o governo, o governador, a Casa Civil,
através do Diário Oficial, vai ser uma oficialização no Diário Oficial, através de indicação, né? Isso é importante também. Enfim, eu vou tomar essas providências aqui pela Assembleia Legislativa. Tribuna, convocação do secretário em 2 comissões permanentes e vou oficializar o governo, tanto o chefe da Casa Civil, como que era o deputado aqui, Cauê Macris, ex-presidente da Assembleia Legislativa, e, sobretudo, o gabinete do governador, para que haja uma solução, para que eles abram, né, a vacinação para vocês em caráter de extrema urgência, porque os relatos que vocês fizeram são graves, mostram uma omissão, eu diria mais, é uma crueldade, né, o que está acontecendo com vocês. A repórter Melissa Araújo conta como foi a reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento aqui da Lesp, que foi realizada virtualmente. Vamos conferir. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, CFOP, se reuniu em ambiente virtual para a realização da 11ª sessão extraordinária. Na pauta, haviam 40 itens. 13 deles eram processos de autoria do Tribunal de Contas do Estado, questionando transações entre entidades públicas e privadas. O deputado Enio Tato, do PT, comentou sobre esses processos. Só chamar a atenção, né, aqui na Comissão de Finanças e Orçamento, a quantidade de contratos julgados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Isso chama a atenção de nós aqui na Assembleia Legislativa. Por que passa tudo isso e a parte que é primordial de um parlamentar e de um legislativo, que além de legislar é fiscalizar, e a gente não se dá conta disso. Vira fato consumado, é encaminhado para o Ministério Público e a gente não acompanha mais nada. Então, chamar a atenção da necessidade de quando a gente faz um requerimento de convocação de um secretário, de um diretor de uma estatal, questionando algum tipo de irregularidade ou denúncias, né, da gente se ater a isso, que faz falta essa discussão na Assembleia Legislativa. Já que a gente não tem CPIs abertas aqui, a gente não consegue trazer um secretário convocado, tem que negociar o convite, aí o secretário vem se quiser. Só para você ter uma ideia, eu venho cobrando a presença do secretário de Saúde, que não é dessa pasta, desde o mês 2, do mês de fevereiro, para tratar simplesmente de 5 ou 6 hospitais que fecharam o pronto-socorro na época da pandemia. E fiquei sabendo agora, no mesmo horário, que mais uma vez foi pedido vistas do meu requerimento. O deputado Alex de Madureira, do PSD, esclareceu os pontos referentes à saúde, colocados pelo deputado Enio Tato em sua fala. O deputado Alex é vice-presidente da Comissão de Saúde da Casa. Só para colaborar aí com a fala do deputado Enio Tato, eu tive hoje a grata satisfação de presidir a Comissão de Saúde, né? Hoje a deputada Patrícia Bezerra não pôde estar presente, eu presidi a reunião. Foi uma reunião rápida, realmente esse item era o item 7 da pauta, foi solicitado vistas, mas só dizer ao deputado Enio que os encaminhamentos que foram feitos, inclusive o questionamento com relação a esses hospitais, foram encaminhados na última vinda do secretário aqui na Assembleia, que ele veio para a prestação de contas, né, da pasta, e que serão respondidos essa semana. E que no dia 16, dia 16 agora de junho, o secretário estará participando da próxima reunião da Comissão de Saúde. Então, só colaborar aí com o deputado Enio, que poderá, né, fazer parte e participar junto lá na Comissão de Saúde para fazer esses questionamentos na próxima reunião que nós estivermos lá na saúde. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento realiza audiências públicas nas regiões administrativas para debater com a população o orçamento do Estado. Por força da pandemia, esses encontros ocorreram virtualmente em 2020, mas voltam de modo presencial ou híbrido em 2021, como explica o presidente da comissão, deputado Gilmaci dos Santos, do Republicanos. Nós vamos voltar a fazer as nossas audiências nas cidades, nas câmaras municipais e entidades, enfim, fora da Assembleia Legislativa. Nós vamos verificar a quantidade de audiências que nós vamos fazer
A ideia é para fazer nos centros administrativos. Então, nós queremos aqui que os senhores mandem para a gente, né, as sugestões de cidades que os senhores gostariam que tivessem essas audiências públicas, Enio, né? Cidades, locais, para a gente providenciar aqui junto com a equipe de comunicação e a secretaria também da comissão e a mesa, para a gente começar a trabalhar, já preparar as nossas audiências públicas referente aí ao nosso orçamento do Estado. Então, vou esperar aqui dos senhores as sugestões, não é isso, Ângela? Que mandem para a assessoria nossa aqui. O e-mail da comissão, os senhores mandam as cidades, sugestão de cidades, locais, para a gente começar a trabalhar, Enio, essas nossas audiências, que eu acho muito importante, vamos procurar fazer todas que forem possíveis, tá, Enio? Presencial ou híbrida, tanto faz. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Enio. Obviamente, partindo já das 14, 15 regiões administrativas, né? Sim, sim. Então, está garantido pelo menos uma audiência em cada região administrativa, e aí os deputados que gostariam de fazer em outras cidades, de sua preferência, que acrescente isso, né? Para a gente deliberar aqui, ótimo. Vamos partir das regiões administrativas e depois, mas manda também sugestões de sua cidade de preferência, que a gente delibera aqui e vamos trabalhar dessa forma. Em razão da fase mais restritiva do Plano São Paulo, a CFOP está se reunindo de maneira virtual. Os deputados decidiram que, nesse período, as reuniões ocorrerão às terças-feiras, às 13h30. Na semana comemorativa ao meio ambiente, temos algumas curiosidades, como a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, que realiza uma votação para a escolha do nome de 2 micos-leões pretos que nasceram em fevereiro deste ano e vai batizar animais com o resultado da enquete. O mico-leão preto é uma espécie ameaçada de extinção. Em 1970, esses animais chegaram a ser considerados extintos, mas depois localizaram alguns exemplares. Essa é uma espécie exclusiva do estado de São Paulo e há 1.500 animais. Mais da metade dos mico-leões pretos em cativeiro no mundo está sob os cuidados da Fundação Parque Zoológico do estado de São Paulo. E para votar e escolher o nome dos macaquinhos é preciso acessar o site do Zoo de São Paulo. É o www.zoologico.com.br. A repórter Carolina Franca foi conhecer o trabalho da instituição para se preservar este animal que é patrimônio ambiental paulista. Vamos acompanhar? A equipe da Rede Alesp foi até a Fundação Parque Zoológico do estado de São Paulo para apresentar os 2 micos-leões pretos nascidos no local em fevereiro deste ano. O animal, que está ameaçado de extinção, é exclusivo do estado de São Paulo. Estão sob os cuidados da instituição 36 exemplares da espécie. Ao todo no mundo, são 68 micos-leões pretos em cativeiro. Conversamos com a bióloga Flávia Tacconi, que explicou o trabalho de preservação realizado pelo Parque Zoológico. O Zoo ele tem muito orgulho, né, de ter o seu trabalho reconhecido, o seu trabalho de conservação, porque essa espécie, como a população selvagem apresenta um declínio, tem cerca de 1.500 micos vivendo em natureza, a gente aqui, enquanto espaço de conservação, não somente zoológico, para visitação, mas também com um propósito muito forte, com uma responsabilidade ambiental na conservação, na proteção dos animais, principalmente nos ameaçados, o Zoo ele se orgulha muito de ser o maior mantenedor do mundo da espécie, porque a gente reproduz muito bem, tem um êxito no manejo reprodutivo, então a gente tem uma população backup, uma população de segurança, em torno de 36 micos-leões. No mundo, pensando na perspectiva de cuidados humanos, animais sob cuidados humanos, são 68 micos mantidos sob cuidados humanos em cativeiro. O casal de primatas ainda não tem nome, por isso o Zoológico Paulista decidiu realizar uma enquete e contou com a ajuda da população para essa escolha. É um casal jovem, os filhotinhos nasceram dia 15 de fevereiro. O recinto, ele permaneceu fora de exposição
por um tempo, né, por conta da adaptação, uma semana é um período que inspira muito cuidado, principalmente ali do núcleo familiar, e depois de uma semana o público pode conhecer os filhotes, a gente abriu para votação, isso é uma tradição mesmo da Fundação Zoológico, envolver o nosso público para escolher e para batizar esses queridos. O resultado será divulgado no próximo sábado, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. A data também celebra o 7º ano desde que o mico-leão preto foi decretado Patrimônio Ambiental do Estado de São Paulo pela Assembleia Legislativa. Que legal, né? Poder participar aí para dar nome dos bichinhos, né? Quem ganhar vai ficar com esse nome marcado, é bem interessante. Participa lá. Olha, o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.